gente. Boa noite. Boa noite. Ah, coisa boa. Boa noite para quem está online, né, nos vendo agora. A gente vai dar início à nossa segunda mesa redonda, né, do nosso seminário. Hoje à tarde nós tivemos 3 GDs, né, grupos de discussão, cada um com uma temática específica e com vários trabalhos sendo apresentados. E os debates foram bastante calorosos, pelo menos no GD que eu estava, né, o 3, a gente sentiu isso. Então, assim, a gente começa a perceber que o Tecla está trazendo, né, a oportunidade nesse seminário da gente discutir, da gente debater temas que são polêmicos, mas que são atuais, e que é preciso que a gente discuta, é preciso que a gente reflita, né, é preciso que a gente tome alguns posicionamentos. Então, a mesa de hoje também é outra mesa que vai trazer também esses temas, né? O tema dela é violência contra a mulher, legislação e vivências, né? A gente, claro, como a gente também, o nosso grupo de pesquisa trabalha com essa transversalidade, né? Tanto dos assuntos relacionados a gênero, como os assuntos relacionados à religião, né? Uma das pessoas vai trazer nessa vertente também, para a gente ver como é que esses assuntos se intercruzam, né? Se comunicam. Então, eu vou fazer a composição da mesa, vou deixar a apresentação para a mediadora, né? Que vai fazer a mediação hoje da mesa, tá bom? Então, eu convido a professora Anitta Leocádia, a vice-líder, né, do Tecla, para compor a mesa. Convido Janaína Toscano, nossa doutoranda, para compor a mesa, e convido Johanna Dantas para compor. E agora passo a palavra à professora Anitta, que é a presidente da mesa, para a gente começar a apresentação de hoje. Podem sentar. Vou apresentar as nossas palestrantes assim mesmo, de pé. Então, bem-vinda, Janaína Toscano, ativista feminina, amante da vida, servidora pública do TJPB, bacharel em Ciências Jurídicas, especialista em Direito Processual Penal, mestranda em Ciências das Religiões, pós-graduanda em Direitos Humanos e Gênero, associada à Escola Brasileira de Direitos das Mulheres. Mentora do projeto Conversa de Mulher para Mulher através da educação, participante do grupo de pesquisa Tecla, cadastrado no Diretório CAPES. Bem-vinda, Johanna Dantas, bacharela em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, advogada inscrita no quadro da OAB Paraíba, pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito. Então, hoje a gente vai ter aqui a contribuição das nossas duas colegas palestrantes, né? E vamos dar início, né, à nossa conversa. Quem quer começar das duas? Vamos começar. Posso que eu estou à vontade. Vamos lá. Uma conversa informal, né, entre amigos. Boa noite, prazer. Muito feliz e honrada em estar aqui participando do primeiro Seminário Nacional de Estudos sobre Educação, Religiões, Mulheres e Tecnologias Digitais, com temas tão relevantes e necessários. Compondo essa mesa, que tem como tema Violência contra a Mulher, Legislação e Vivências, a professora Rita, que tenho o prazer de tê-la como orientadora. Pode ter certeza disso. Doutora Johanna, advogada, atuante no direito das mulheres e agora mais próxima ainda. Professora Anitta, tenho prazer agora com você. Associada da UFPB, doutora e mestre em educação. Quero agradecer a todas e todos que estão aqui presentes, porque só poderemos criar um meio de cultura aprofundando em temas tão densos. Como isso foi fruto de tanto trabalho e esforço, quero também agradecer às mulheres dos bastidores, que não puderam estar aqui hoje conosco. Sem elas não estaríamos realizando esse seminário. Já quero cumprimentar Ana Lúcia Torquato,
Beatriz Ferreira, Cláudia Domingos, Débora Viegas, Eulina Macedo, Francisca Silva, Gerlane Pedrosa, Heloísa Fagundes, Ivana Dutra, Renata Alves. E assim, não dará para falar o nome de todas. São muitas, são milhares. E elas não estão aqui conosco hoje, nesse plano terreno, porque cada uma delas foram brutalmente assassinadas pelo simples fato de serem mulheres nos últimos anos aqui no Brasil. Porém, elas não são números, não são estatísticas, são amores de filhos, de pais, irmãos, amigos, família, da vida. Para mim, de nada adianta mergulharmos em temas profundos, sem saber do que trata essa nossa construção, sem saber o que estamos construindo de verdade. Qual a razão por trás de tudo isso que estamos estudando e trabalhando diariamente? Que é mudar essa cultura insípida, estúpida e letal, que anda e ainda tem matado tantas mulheres e deixar tantas outras mulheres com esse risco extremo de viver aqui, no quinto país mais letal do mundo em feminicídio, o Brasil. Se parássemos nesse momento e tivéssemos a experiência de cada um aqui sobre os abusos e violências sofridos, ficaríamos horas e horas conversando. E cada uma contaria uma história de um abuso ou de uma agressão que sofreu. E por elas e por tantas milhares de outras mulheres estamos aqui. E nossa voz ecoará por elas. Agora, irei apresentar minhas qualificações. Porém, prefiro a de Janaína de pé descalço, numa praia, ouvindo MPB, um pagode, lendo um bom livro, mas tenho que cumprir os padrões. Meu nome é Janaína Moreira Toscano, guarabirense, mãe de 2 filhos lindos, bacharel em Ciências Jurídicas pela UEPB, servidora concursada do PJ há 22 anos, lotada no Juizado Especial Misto da Comarca de Guarabira, especialista em processo penal, especialista em neurociência e psicologia positiva, pós-graduanda em ciência em direitos humanos de gênero, mestrando em ciência das religiões, temos como tema de dissertação aumento da violência contra as mulheres em lares católicos, voluntária no Centro de Referência na Secretaria da Mulher de Guarabira. Irei adentrar na minha história de vida, que compara-se com tantas de outras mulheres. Porém, não quero ser apenas estatística, não serei. Quero ser voz. Sim, fui vítima de violência doméstica e familiar. Fui vítima das 5 violências: psicológica, moral, sexual, patrimonial e física. Sim, a física. Fui casada por 15 anos e durante 7 anos fui agredida. Lembro bem que durante minha defesa eu sempre falo sobre isso porque é muito forte para mim. Nunca imaginei que estaria fazendo um mestrado. Isso naquele tempo era muito vago. A defesa da especialização já era muito para mim, não por minha capacidade, era pelo meio que eu vivia dentro do contexto do meu lar. Cujo tema do TCC foi sobre Lei Maria da Penha, e lá foi em 2007 que eu fiz a minha especialização e a minha defesa. Chorei durante toda a defesa, não era emoção, de forma alguma. Era uma forma de pedir socorro. Eu pedia socorro de forma indireta e a qualquer olhar humano. E durante muitos anos eu senti culpa por ser agredida. Eu era culpada na minha vertente. Mesmo fugindo das estatísticas divulgadas no Anuário da ONU, agora de 2024, mas que foi de 2023,
sobre agressão física, que compreende em sua grande maioria mulheres com dependências financeiras e negras. Fugi os dados. Eu sempre fui independente financeiramente. E dentro de uma sociedade cristã que coloca o estereótipo de que mulher sábia edifica o lar, questionava sempre: que mulher era essa católica praticante, consagrada a Maria Santíssima, que estava sendo? Por que Deus não me ouvia? Que tanto sofrimento era aquele que não chegava ao fim? Se o meu próprio lar era um inferno. E a culpa aumentava. Fui a diversos padres, freios, buscando conselhos, como agir em situações que a alma dói e não conseguimos fugir desse sentimento. E dentro do catolicismo, eu sou praticante do catolicismo, não encontrei ajuda, amparo ou empatia. Encontrei frases prontas, retiradas da Bíblia, que são decoradas para chamar fiéis e que colocam a mulher como a culpada de ser agredida. Apenas irei mencionar o nome: Frei Cláudio, por ter sido fiel ao amor divino, por ter me acolhido quando mais estava necessitado. E pautar que meu sofrimento era por eu não estar dentro da minha verdade. Dali eu teria que sair, que a minha verdade não era a violência. A minha verdade era sair daquela violência com dignidade. Não tinha mais forças físicas e nem emocionais. Entrei num quadro depressivo. A estatística de depressão é alarmante em mulheres vítimas de violência. A violência psicológica é a primeira a adentrar, a fazer presente. Porém, só enxergamos quando já estamos no espiral. Até que numa quarta-feira, dia 8 de abril de 2015, coloquei um ponto final nesse ciclo vicioso. Quando a violência era comigo, conseguia culpar a mim. Porém, quando passou a ser o meu primogênito, a dor materna foi maior do que um murro, do que uma fala de um padre. Sim, consegui tomar para mim o meu caminho. É muito doloroso, dói profundamente. A dor da alma dilacera, a dor física permanece. Tomei coragem e enfrentei. Lutei por mim e por meus filhos. Não foi fácil, não é fácil, mas é necessário. Olhar para vocês e estar aqui é a certeza da minha vitória. Passei a enxergar algo que já não era verdade. A minha verdade era eu e meus filhos, e é o suficiente. Nossas dores são nossas. Porém, meu grito precisava chegar a outras Janaínas, Marias e Martas. Personagens bíblicas tão enfáticas nas pregações do púlpito. Foi quando decidi ecoar, voar, e acredito que muitos estão a perguntar: por que ficaste tanto tempo? Ainda não sei responder. E acredito que nunca irei responder a verdadeira resposta. Não tenho e não quero também mais procurar. Existem estudos sobre 3 teorias do suportar a violência doméstica. Particularmente, ainda não estou convencida de nenhuma delas. Muitas vezes sofri por não ter a resposta. Hoje lido com isso dizendo a mim mesmo que serei uma ponte para muitas. E isso acalenta a minha alma. Hoje sou ativista feminina. Qualificarei a dissertação em janeiro de 2025, se Deus quiser. Desenvolvo junto à Secretaria da Mulher de Guarabira palestra de conscientização e empreendedorismo. Elaboramos um trabalho de acolhimento às vítimas, fazendo com que aprendam, aprimorem e exerçam seu trabalho, sua profissão no mercado, para torná-las independentes. É necessário. O cerne da questão é a independência financeira. Esta é uma mulher que foge dos padrões de ser vítima, das falas machistas dentro do catolicismo. Porém, aprendeu que o silêncio em denunciar é mais cruel a culpa de ser vítima.
Falar da história, construir, aceitar, foram passos importantes para o meu autoconhecimento e para a minha cura interior. E encerro com essa frase de Amanda Lovelace. Você pode não ter deixado muitas manchas roxas na minha pele, mas deixou manchas roxas escuras, gigantes por toda a minha alma. Ainda me pergunto quem eu deveria ter sido. Denuncie. Não fiquem caladas. E sempre digo que eu não sou uma sobrevivente, e sim uma vivente. E viva a nossa voz. Violência contra a mulher é violência contra os filhos. Obrigada. Emocionante, né, gente? Agora, vamos passar a palavra para a nossa palestrante Orlando, falar sobre a violência doméstica. Isso? Tem que tomar um gole de água, Janaína. Também não é fácil estar aqui. É extremamente indigesto perceber que a gente vinha conversando isso antes da palestra, que independente da classe social, da orientação sexual, porque as mulheres lésbicas também são vítimas de violência doméstica, é importante dizer, as travestis, as transexuais, é importante dar visibilidade para elas também. E independente também da classe social, essas mulheres continuam sendo vítimas, nós continuamos sendo vítimas. Você vê, Janaína era concursada, ela já tinha uma formação, mas se viu encurralada, se viu presa nesse ciclo de violência. Primeiro, saudar a todos os presentes e agradecer a presença de todos vocês nessa noite, de estar aqui nos prestigiando, nos escutando falar um pouco sobre violência doméstica, um tema que é indigesto, mas que é necessário, porque ela não cessa. Enquanto ela não cessar, nós precisamos continuar falando. Agradecer a oportunidade de estar sentada à mesa com a doutora Anitta, com Janaína, que são verdadeiras bandeiras hasteadas aqui no estado da Paraíba pela defesa da violência, pela defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. Então, pedir uma salva de palmas para essas duas bandeiras. Me apresentar, porque eu não sou aqui da UFPB, eu sou visitante, eu sou egressa da UFPB, sou bacharel em Direito pela UFPB, estou pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Brasileira de Direito, sou formada em Teologia, por dizer assim, por uma escola de treinamento bíblico com viés protestante, mas é uma escola interdenominacional, que é o REMA, e adoro discutir não a violência, mas a superação da violência. Então, eu quero começar aqui dando algumas pinceladas naquilo que Janaína falou, porque ela citou diversos tópicos daquilo que eu já iria falar, para que a gente tenha noção de como é prático tudo aquilo que a gente estuda quando diz respeito à violência. Então, a questão da culpabilização da mulher é perene. Nós vivemos sendo culpabilizadas, não culpadas, culpabilizadas. Nós somos culpabilizadas pela maneira de nos vestir, nós somos culpabilizadas pela maneira de falar, de nos portar. Se cuida demais, quer chamar a atenção. Se cuida de menos, é desleixada. Se trabalha demais, deixa os filhos e o marido ao relento. Se trabalha de menos, é desqualificada. Então, a culpabilização constante da mulher é um dos pontos determinantes para a manutenção da violência doméstica no Brasil. A Bíblia e o discurso da eternalização dos relacionamentos a qualquer custo. Janaína falava de frases prontas retiradas da Bíblia. Lá em Malaquias a gente tem que Deus abomina o divórcio, mas a gente para nesse raciocínio nas igrejas católicas e protestantes. Por que a gente não completa dizendo que esse Deus que abomina o divórcio é também o Deus que abomina o homem violento? Porque é o que tem em seguida. Mas nas pregações nós paramos no divórcio. Vai completar, não completa. A gente não completa o raciocínio. Não é, Janaína? Outro discurso que é amplamente utilizado nessas igrejas cristãs é retirado lá em 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera.
mas eles tudo suportam num contexto de relacionamento conjugal em que existem dificuldades financeiras, em que existem divergências de pensamento na educação dos filhos, em que alguém deixa a toalha molhada em cima da cama. Nós não podemos continuar admitindo que mulheres sejam agredidas e mortas sob o pretexto de que o amor tudo suporta, de que o amor tudo tolera, de que o amor tudo espera. E aí vem a questão do aconselhamento pastoral, da confissão com o padre, que são os momentos em que as mulheres têm a liberdade de se expressar porque estão sob o manto da confidencialidade. E nesses aconselhamentos pastorais, nessas confissões, esperando, como Janaína, por um apoio, por uma palavra de conforto, essas mulheres são novamente culpabilizadas. Seu marido me bateu, mas você havia feito o jantar? Você foi estuprada, mas com que roupa você estava saindo do ambiente doméstico? Com quais companhias você estava no dia que você foi estuprada ou no dia que você foi abusada? E esses são questionamentos que nós temos, e aí para não falar sobre a violência doméstica, saindo um pouco do nosso foco, mas é uma violência institucional. Porque mesmo as delegacias de violência contra a mulher, que são necessárias, que são válidas, que nós precisamos que elas existam e que são um avanço, mas nós precisamos da capacitação contínua desses profissionais que recebem essas mulheres vítimas de violência doméstica. Porque mesmo quando chegam lá, elas são novamente questionadas, desrespeitadas, humilhadas. E para falar, voltar para esse aconselhamento pastoral, para voltar para a responsabilidade desses líderes religiosos, uma pesquisa da Mackenzie, Janaína, demonstrou agora, em 2017, que 40% das mulheres vítimas de violência doméstica se declaram protestantes. Cristãs protestantes. Aonde está a responsabilidade dos líderes das igrejas protestantes nesse contexto? Será que nós podemos continuar relegando esses líderes e escanteando esses líderes num espaço de liberdade de expressão? Crença a todo custo, a qualquer maneira? Não. Não. São autoridades eclesiásticas que precisam ser responsabilizadas. A nossa legislação tem como advento a Lei Maria da Penha, que, como Janaína disse, descreve diversas violências, diversos tipos de violência para além da violência física, e que é direcionada a proibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas nós temos a ausência de uma previsão legal que responsabiliza esses líderes eclesiásticos. Lá no Código Penal, Janaína sabe disso melhor do que eu, porque ela é especialista em direito penal e processo penal, ela sabe melhor do que eu, que existe a previsão para a responsabilização em qualquer crime de qualquer pessoa que concorra para o resultado. E essa pessoa deve ser responsabilizada na medida da sua culpabilidade, assim diz o nosso Código Penal de 1904. Mas nós não vislumbramos na nossa sociedade patriarcal, no nosso processo penal machista, no nosso sistema de justiça machista, a possibilidade da responsabilização desses líderes eclesiásticos, desses pastores, desses padres. E eu falo em pastores e padres porque todo ponto de vista é a vista de um ponto, e eu falo em onde eu piso, das religiões que eu sempre pratiquei, não é meu lugar de fala demais. Então, trazendo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi aquele que me foi designado, mas que eu fugi um pouco a minha designação, mas trazendo para que nós compreendamos aquilo que a ciência traz em dados da violência doméstica contra a mulher. 66,9%, quase 67% são negras. Quase 70%, 69,1% tem entre 18 e 44 anos. Nossas mulheres estão morrendo, jovens e negras, para o machismo, para a violência doméstica, e não temos políticas públicas efetivas para salvar a vida dessas mulheres. Está havendo no Brasil um derramamento de sangue de mulheres e quase ninguém fala disso, ou quando fala, como Janaína disse, é silenciada. Janaína já me falar de novo de violência. De novo. Mas é porque 66%
dos feminicídios que aconteceram no Brasil agora, em 2023, aconteceram dentro de casa. 63% dos autores eram companheiros. 21% ex-companheiros. Sobra quem? Sobra quem? As mulheres estão morrendo de amor, e é literalmente mesmo. É dessa ideia romântica de amor possessivo que prende, que silencia, que bate e que no final mata, porque é o final do ciclo da violência. É uma violência que começa sutil, com o controle da sua roupa, com o volume da sua voz, com a maneira que você se porta, com a maneira que você fala, e que termina no feminicídio, com esse derramamento de sangue, como eu vinha falando. 12,7% dessas mulheres estavam com medida protetiva de urgência ativa no dia que morreram. Eu trouxe esse dado porque, não obstante nós tenhamos perdido essas mulheres e isso seja irremediável, e nós não podemos, de maneira nenhuma, minimizar a dor dessas famílias e invisibilizar essas mulheres, mas diante da Lei Maria da Penha nós temos um excelente instrumento, uma política pública que realmente foi pensada pensando na mulher e que afasta esse agressor dos lares, diferentemente daquilo que das nossas religiosas têm dito, de que a mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia troca a fechadura de casa para o homem não entrar. Ela procura a delegacia, se assim acolhida, se assim ciente dos seus direitos, para denunciar, para afastar o agressor de casa. Eu acredito, pela minha crença religiosa, que Deus pode mudar até o pior dos homens. Mas primeiro, a gente precisa se afastar e permitir que eles, com a luz da sua religião e da sua crença, encontrem a evolução espiritual e a mudança. Eu não sou educadora de ninguém. Eu não sou Deus de ninguém. Eu não estou aqui para converter ninguém. E é assim que nós devemos compartilhar saberes e construir saberes com essas mulheres vítimas de violência doméstica. Entendendo que elas que estão em momento vulnerável, que precisam ser acolhidas e que precisam ser, não ensinadas, mas instruídas de alguma forma de como proceder. E essa responsabilidade é de todos nós como sociedade civil. Assim determina a Lei Maria da Penha. É das autoridades, mas também é da sociedade civil. Então, eu quero terminar já caminhando para o fim da minha pequena contribuição e pedir até desculpas pelo meu intelecto extremamente limitado por estar dividindo uma mesa com duas mulheres com a qualificação dessas duas, mas com a frase de Maria da Penha, que diz que a vida começa quando a violência acaba. A gente tem visto o contrário, as estatísticas têm dito o contrário. A vida está terminando quando a violência acaba, porque o ápice da violência é o feminicídio. Mas nós estamos aqui para resistir juntas e dizer o contrário. E dizer que é a vida que começa, que a violência vai acabar, talvez uma utopia até, mas por ser uma realista esperançosa, eu tenho uma licença poética para essa utopia. Que essa violência acabe, que nós sejamos cada vez mais unidas e fortes. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje e agradecer pela paciência. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, né, pela sua intervenção. Né? Eu diria que você propôs aí uma intervenção, porque foi algo muito voltado para a prática, muito voltado para a gente ter uma ideia de como agir, como fazer, quando você coloca que as pessoas que são líderes religiosos não têm sido cobradas por suas responsabilidades, né? Você já nos dá uma tarefa, né? Você já nos dá uma tarefa, você já nos coloca no dever de levantar esta bandeira, né? Para que essas pessoas realmente venham a ser cobradas por suas responsabilidades, né? Por estarem incentivando as mulheres a serem violentadas diariamente, né? Por estarem, ao mesmo tempo, incentivando os agressores. Porque quando o agressor sabe que ele está impune e que diante da igreja, né, ele é inocente e que a mulher que é culpada porque é ela que não está edificando a sua casa,
né, ele está contribuindo diretamente para que aquele crime continue a acontecer. E até que ele chegue ao ponto máximo, né, que a vida daquela mulher seja retirada, né, pelo agressor. E aí a igreja vai, né, chorar, Lamentar. não é isso? A igreja vai chorar aquela morte, né? O pastor, o padre vão encomendar aquela mulher, né? Sendo que eles já encomendaram antes. Eles encomendaram antes para o assassino, né? Então é todo esse atravessamento da religião, né? Especialmente da religião cristã, que a gente está aqui hoje debatendo, né? Quer dizer, a justiça garante a medida protetiva, mas a igreja, né, garante a violência por sua parte. Não é isso? É isso que a gente está vendo e ouvindo aqui, né? Então, precisamos refletir sobre isso, e não somente refletir, mas que a gente também consiga levantar essa bandeira, né? Que a gente consiga também fazer essa denúncia. Fazer essa denúncia e levá-la adiante. Porque daí em diante, pode ser que os padres e pastores, eles venham a pensar 2 vezes antes de incentivar uma mulher a permanecer num ciclo de violência. E antes de apoiar, né, um agressor. Então, ressalvadas as exceções, né, a gente não pode generalizar. Certamente a gente deve ter algum padre, como você encontrou um padre, não é verdade? Que foi o padre que lhe deu força, que realmente lhe acolheu, né? Deverá existir também alguns pastores, né, que tenham também esse tipo de postura de não admitir a violência e de fazer com que essa violência ela venha a ser, digamos assim, superada, no sentido de que a mulher saia, né? Porque outra coisa que eu achei bem importante na fala, né, da Johanna aqui é que nós não somos as educadoras desses agressores, né? O processo de culpabilização das mulheres é um processo de muita violência contra as mulheres, né? Nós mulheres somos culpabilizadas por tudo, né? E nesse momento nós estamos sofrendo violência, porque a gente assumir ou a gente receber uma responsabilidade ou mesmo uma culpa que nós não temos é uma forma de nos violentarem, né? E é uma forma de nos violentarem silenciosamente, que a gente não tem como denunciar, né? É uma violência que fica ali. Tem dificuldade até de identificar. De identificar, né? Muitas vezes, como você passou tanto tempo, que você se sentiu já no dever, né, de manter aquele casamento e até de salvar o casamento, naquele momento você estava assumindo uma culpa. Uma culpa gigante, né? Que até hoje eu carrego comigo. Pois é, uma culpa que você seria a responsável por aquela situação de violência da qual você era, sim, a vítima. Aqui estava rezando um pouco, aqui tinha que emagrecer, um padre disse, eu tinha que emagrecer numa hora, ele disse, por que você não emagrece? Você chama muita atenção. Que tal você emagrecer mais um pouco? Para não chamar tanta atenção com as roupas que você veste. Então eu comecei, é isso. É onde você começa a dizer, se o padre, aonde eu pratico, aonde eu vou, aonde eu quero um afago, está dizendo isso, você está tão bitolada, tão fechada, que eu digo, não, realmente, eu chamo a atenção, as minhas roupas chamam a atenção, meu corpo chama a atenção. E você, até mesmo enquanto estrutura corporal, é responsabilizada pela violência que você sofre, né? Então aí a gente vai vendo que existe sim um contexto de violência, né? E a religião cristã, ela tem favorecido esse contexto de violência. A gente não pode negar isso, né? A religião cristã, que também é a religião patriarcal, né? É a religião que vai dar toda a autoridade ao masculino e que vai sempre estar
apontando a mulher como aquela que deve servir, ela vai autorizar de forma indireta que esta mulher seja vítima de violência. Não somente pelo lado do agressor, mas pelo lado da própria vítima. Que a vítima se permite a sofrer. Então, gente, isso é bastante complexo, não é? E, ao mesmo tempo, é bastante prático. Não é? Porque nada fica sem solução nesse mundo. Não é? A gente precisa ter a clareza de que existem caminhos que a gente vai trilhar para a gente sair da violência. Né? Não precisamos viver a violência. Não precisamos assumir as culpas. Não devemos. Quando a Johanna coloca, precisamos nos unir. É outra intervenção poderosa. Precisamos sim estar juntas enquanto mulheres e enquanto homens decentes também. Não somente as mulheres, mas os homens decentes, né? Porque eu sempre gosto de distinguir o agressor do homem. Eu nunca chamo o agressor de homem, porque para mim o agressor é agressor. Está longe de ser gente, né? Está longe de ser um homem. Então, os homens, nós precisamos dos homens que se façam presentes nessas intervenções a favor das vítimas, né? E contra a violência. Que os homens também ergam a sua voz e digam: eu sou homem, mas eu não admito violência contra as mulheres. Porque não somos só nós mulheres que vamos dar conta dessa mudança. Até porque o agressor geralmente é do sexo masculino. Embora existam, né, as agressões entre os casais de mulheres, mas a predominância é do sexo masculino. Os dados falam por si. Ex-companheiro, atual companheiro, né? Então, não temos como negar que é o sexo masculino o grande agente, principal agente dessas violências contra as mulheres. Precisamos nos identificar enquanto vítimas. E precisamos ter a coragem que Janaína teve, que eu também tive, porque também fui vítima de violência, né? De jogar tudo para lá e de tentar viver, né? De seguir no direito de viver, porque a gente não precisa sofrer violência, a gente não precisa. É tão constrangedor o quadro da violência que tem um tempo, né? Que aí quando Janaína fala, por que fiquei tanto tempo, né? Existe uma educação para nós, meninas e mulheres, que é uma educação para a gente ser uma boa mulher, uma boa menina. E uma boa menina, uma boa mulher, é aquela, no contexto patriarcal, é aquela que não briga, é aquela que não questiona, é aquela que tenta amenizar as coisas sempre, que tenta solucionar todos os problemas que chegam ao entorno dela, né? Sempre dando um jeito amoroso, cuidadoso. E isso é o que faz uma mulher ser virtuosa no contexto das religiões cristãs, né? Tem até esse termo, né? A mulher virtuosa, né? Essa mulher que não briga, que resolve tudo na calma, né? Aquela mulher que não escandaliza, aquela mulher que não fala mal da sua família, né? Porque quando uma mulher está contando o seu sofrimento de violência, muitas vezes ela é interpretada como alguém que está falando mal da sua própria família, né? Então isso faz com que essa mulher deixe de ser virtuosa, né? Então tudo isso a gente precisa identificar. É uma tarefa que não é fácil, porque é como se a gente tivesse que se desvencilhar de tudo que nos ensinaram. Tudo aquilo que nos ensinaram, né? Então
você, olha, você não brigue, você não faça confusão, você não fique, não seja barraqueira, né? Tente resolver as coisas com calma, e aí você vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu passei 12 tentando resolver as coisas com calma, com muita calma. Não fui vítima de violência física, mas as outras eu fui. Né? E hoje eu estou aqui. Né? Porque chega uma hora que a gente começa a perceber que a gente não é responsável por aquela situação. Chega uma hora que a gente começa a entender que a gente já fez tudo o que tinha que fazer, até muito mais. Né? Mas, infelizmente, enquanto nós estamos aqui, nesse nosso momento acadêmico e, ao mesmo tempo, né, um momento de vivência, falando de vivências, outras tantas mulheres estão sofrendo violência. E, nesse ínterim, de 4 a 5 horas, uma mulher morre. Vítima de feminicídio. É uma verdadeira pandemia. É um verdadeiro extermínio de mulheres. E ninguém fala isso, gente. Ninguém reconhece isso como uma pandemia. São muitas mulheres jovens morrendo. Idosas também. Mulher de toda classe social. Embora exista uma predominância das mulheres negras e das mulheres pobres, ninguém está livre disso. Porque aí são todas as classes sociais, são mulheres brancas. Muitas vezes, quando se foge ao estereótipo, né, é até mais difícil de ser reconhecida enquanto vítima. Né? Porque você, como assim você está suportando violência? Você, não, você não precisa, você tem condições financeiras, você é uma mulher que é concursada, isso vem também com uma nova culpabilização. Então, é preciso que a gente se alerte, né, que a gente se una, para que a gente venha a desenvolver realmente uma cultura de proteção à vida das mulheres. Políticas públicas efetivas, cuidado diário para com as mulheres. A gente está tendo, nesse momento, uma senadora, que ela não é muito conhecida, mas que ela tem trabalhado todos os dias para beneficiar as mulheres. A senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte, que é a presidente da Comissão Especial da Mulher no Senado. E hoje, ela aprovou lá uma bolsa emergencial para mulheres vítimas de violência. Olha que ganho espetacular. Uma mulher vítima de violência, ela vai receber uma bolsa emergencial para ela se movimentar, para ela poder sair do ciclo de violência. Então, como é importante que a gente tenha também parlamentares engajados, engajadas nessa luta pelo fim da violência, né? Porque enquanto a gente está trabalhando aqui do nosso jeito, ela está trabalhando lá, né? Agora, são poucas e são poucos os parlamentares que abraçam essa bandeira, né? Porque é um assunto que as pessoas até dizem assim, isso já está muito batido. Muda essa conversa, isso já está muito batido. Eu já escutei isso. Mas isso não está batido. Enquanto tiver mulher sofrendo violência, né? Como a Johanna falou aqui, eu sempre digo isso também. Enquanto tiver mulher sofrendo violência, enquanto tiver mulher sendo vítima de feminicídio, nós precisamos falar. Mas eu acho que falar é muito pouco. Eu acho que nós precisamos gritar. Eu acho que nós precisamos ir para a rua, gritar em alto e bom tom, que nós não queremos mais morrer. Porque são mulheres e são famílias assassinadas. Porque o feminicídio mata a família. E aí é muito contraditório os defensores da família tradicional não abraçarem a bandeira pelo fim da violência contra a mulher.
Porque o feminicídio mata a família. E para concluir a minha fala e abrir para vocês que façam questionamentos, perguntas, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um conhecimento muito doloroso que eu obtive ao participar da CPI do feminicídio na Paraíba. Essa CPI, né, foi coordenada pela deputada Cida Ramos, proposta por ela e coordenada por ela, que é outra parlamentar nossa aqui da Paraíba, que é engajada pelo fim da violência contra as mulheres. E a Cida me convidou para colaborar enquanto acadêmica na comissão e eu fui. Nós fizemos oitivas de familiares de vítimas de feminicídio e fizemos oitivas de feminicidas. Na oitiva dos feminicidas, nós pudemos ouvir, entre eles, um que era funcionário terceirizado da UFPB. Aí a gente vê a nossa negligência enquanto instituição. Porque ele estava aqui atuando enquanto ele assassinou a mulher e a enteada. E ele disse para nós que já estava há muito tempo perturbado. E ele não tinha com quem falar. Nós perguntamos se ele tinha procurado ajuda com alguém, ele disse que não sabia a quem procurar. E na sequência, nós escutamos familiares das vítimas. E aí é onde vem o conhecimento doloroso. Eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente fala em feminicídio, a gente sempre tem a ideia que o feminicídio é o fim daquele ciclo de violência. Não é isso? Uhum. Só que não é. Não é. Porque as famílias da vítima continuam no ciclo de violência. É simplesmente estarrecedor você escutar familiares de vítimas de feminicídio. Porque depois que aquela mulher morre, depois daquele sepultamento, o Estado sai dali, o Estado sai. E aquela família continua vivendo a mesma violência que aquela mulher vivia. Existe um caso emblemático, que é o caso de Dona Adriana, mãe de Rosana, que foi vítima de feminicídio, que mora no Alto Sertão da Paraíba, em São José de Itaiana. Dona Adriana continuou sendo ameaçada de morte pela família do assassino, que queria tomar dela as duas netas. A gente pensa que isso não existe. E isso é uma coisa tão cruel que a gente não sabia o que fazer diante daquele caso. A gente só tinha que escutar, mas só que a gente não conseguiu só escutar. A gente começou a dar apoio à Dona Adriana. Por quê? Porque ela não tinha apoio. Ela estava sozinha, perdeu a filha com as duas netas. O assassino matou a filha dela na frente das duas netas. As meninas traumatizadas e sendo disputadas pela família do assassino. A avó sendo ameaçada. E as meninas tendo consciência disso. Até hoje, isso continua.
A deputada Cida Ramos já acionou secretário de Segurança Pública, toda a cúpula da segurança da Paraíba, para tentar ajudar, né, nesse problema. Já tivemos diversas audiências com o juizado do Alto Sertão. Já colocamos a problemática, só que não existem leis para tratar essa problemática. Não existem leis específicas. Mais uma lacuna, não existem leis específicas para tratar isso. Então, cai naquela fala comum dos processos que são, né, tratados como se fosse uma ameaça qualquer, e fica toda essa dificuldade de se resolver. Gente, a violência não acaba. Essa é a grande tristeza que a gente pode hoje sair daqui consciente disso. Não acaba. Então, a gente precisa, sim, salvar as mulheres. Salvar a vida das mulheres. Porque só assim a gente vai poder ter realmente o conhecimento de que aquela violência acabou. Se aquela mulher estiver viva. Se ela for morta. Tem um caso aqui em João Pessoa que o suposto assassino, possível assassino, porque ele ainda não tinha sido julgado à época da nossa oitiva, ele recebia a pensão da vítima. Certo? Ele recebia a pensão da vítima. É assustador ou não é? Então vamos à luta, né? É o que a gente precisa fazer, né? E a luta, estamos dando o apoio que podemos dar para a dona Adriana, né? Lá no Alto Sertão, a gente se comunica com ela, né? Participei do julgamento do assassino, estava lá, presente, apoiando a família, que se sentia também desamparada e perdida naquele momento, né? E a gente pode fazer isso, é uma das coisas importantes que a gente precisa fazer. É acompanhar julgamentos de feminicidas, apoiando aquelas famílias, porque elas precisam de apoio naquele momento. Só elas olharem assim, saber que tem alguém ali que está ao lado delas, isso já é um conforto para elas. Né? E agora, eu vou abrir para vocês, né, para que vocês façam perguntas, questionamentos, né? E agradecendo já. Pela participação, a senhora falando sobre esse funcionário terceirizado da UFPB, a última mulher que eu mencionei aqui, quando eu falei, eu fiz menção a 10 mulheres, Renata Alves. Ela foi vítima em 2022 de feminicídio pelo psicólogo do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele trabalhava comigo em Guarabira. Ele matou Renata, e ele era psicólogo, né, da vara da infância e juventude e também da violência contra a mulher. Ela morreu em abril de 2022, ele foi pego logo em flagrante, logo em seguida, e ele ficou recebendo do Tribunal de Justiça até setembro ou outubro, mais ou menos. Sem prejuízo financeiro. Então, assim, dentro da própria justiça, né? Um caso tão concreto. Professora Anitta, tem uma pergunta aqui. Tem uma pessoa que está participando. Certo. A nossa colega Luciene perguntou o seguinte: ela gostaria de saber vocês como é que a gente faz para identificar e se proteger da violência psicológica. Quer responder? Assim, nos estudos, a violência psicológica é uma das primeiras. E é uma das que são menos, que é menos, vamos dizer, detectável, perceptível. Porque como chegar até a violência psicológica? Né? Como saber que estamos sendo violentadas psicologicamente? Então, eu acredito que na parte que você joga para a mulher, joga para a vítima, a culpa que
ele lhe agrediu, de algo, da sua roupa, da forma como você fala e como você se comporta, ali já é uma violência. Né? Voltando para si, a culpa. E a mais, assim, eu acho que sempre inicia pela psicológica. A psicológica, na verdade, é a primeira delas, né? Porque é aquela que abre o caminho para as demais, né? Então, a violência psicológica, ela pode ser percebida tanto nessa situação que a Janaína colocou, né? Quanto naquelas situações em que o companheiro, o namorado, o marido, ele deprecia a mulher, né? E aí, o que é depreciar? Né? Depreciar é uma palavra muito abrangente. E é assim mesmo, de diversas formas. Né? Ele pode, por exemplo, dizer assim que você já não é mais tão bonita quanto você era quando ele casou com você, ou quando ele começou a namorar com você. Ele começa a diminuir você, a trazer em você a insegurança, né? De diversas maneiras. Então, você não já é mais tão bonita, que você também não é inteligente, né? Chamar a mulher de burra, certo? Às vezes ficar zombando do que a mulher diz, ridicularizar o que a mulher está falando, menosprezar o trabalho da mulher. Tudo isso é violência psicológica, né? Às vezes não chega assim e diz assim, você é burra, mas pode dizer de outras maneiras. É isso que eu ia falar, né? professora, me dê licença. Pois não. Quando eu fiz o meu estudo, minha tese de doutorado também foi um estudo sobre mulheres, né? E uma das coisas, e era com a história de tecnologia, né? E uma das coisas que eu comecei a perceber logo no início da pesquisa era a história do bom humor. Isso. Então é uma violência disfarçada de bom humor, né? As piadas que se fazem com mulheres, né? Que não dirige bem. Começa por essas que a gente conhece, que já ficou culturalmente, né? São formas de Que é um perigo, é um perigo uma mulher no volante, né? Por quê? Bloqueia a mulher, né? Tem mulher que não consegue dirigir com traumas. Por quê? Porque essas mulheres que eu estudei na minha tese, elas precisavam estudar à distância, né? Eram mulheres já de meia idade, né? Foi pela UFPB virtual, então era dos cursos de licenciatura logo no início, né? Hoje a gente sabe que ficou uma peneira, as mulheres mais jovens é que conseguem fazer os cursos da educação à distância, né? As mulheres idosas e aquelas de meia idade, elas tinham muita dificuldade com as tecnologias, né? Acessar o Moodle, né? Enviar um trabalho, salvar e colocar o trabalho lá. Então, com essas dificuldades, elas precisavam muito da ajuda sempre de um homem. Ou era um filho, ou era o marido, né? Mas elas viviam isso e às vezes eles ajudavam, mas ajudavam fazendo violência psicológica. Sabe? Eu não sei, porque era uma ajuda, assim, uma ajuda que não era de bom agrado, né? Para eles era muito chato fazer essa ajuda forçada, então começavam a dizer assim, eu não sei para que tu tá fazendo esse curso, tu é boa mesmo na cozinha, né? Isso aqui não dá para você. Então isso, e muitas mulheres desistiam, a evasão na educação à distância já foi muito alta, né? Nessa época do meu estudo ela era muito alta. Então assim, a violência psicológica, seja doméstica, né, no privado, dentro da casa, seja fora também no ambiente público, a gente vai começar muito a perceber pelas piadas. Então é uma piadinha, né, que está ali ferindo e você às vezes ri com o agressor, porque né? Porque fica constrangido, não percebe. E isso é violência. Porque, na verdade, a violência psicológica, ela concorre para deixar a mulher insegura, em todos os aspectos. Fragilizada. Então ela fica insegura em relação ao próprio corpo, ela fica insegura em relação às amizades, ela fica insegura em relação ao potencial dela para trabalhar, para aprender, né? Para falar em público. Então todas as inseguranças, elas são despertadas a partir das violências psicológicas. E, em resumo, assim, como um macete, para ser um pouco mais prática, para responder a pergunta,
resumir um pouco, eu acho, do que foi posto, todo comentário que lhe leva a questionar o seu próprio valor é uma violência psicológica. A curto, a médio e a longo prazo. Se você começa a questionar o seu valor, Fica sem saber como lidar. Muito difícil, né, fazer essa identificação de si mesma nesse ciclo de violência, né? Não é fácil. É uma questão muito importante essa, se identificar enquanto vítima, né? Se aceitar. Porque a gente, na verdade, a gente não quer admitir que a gente é vítima, É né? vergonha. A gente tem vergonha, a gente quer falar. A primeira reação nossa é negar, né? Fazer o processo de negação da nossa própria fragilidade. Depois é que a gente vai, né, compreendendo, mas é um dado muito importante é que nenhuma mulher sai do ciclo de violência sozinha. Não sai. Ela precisa de alguém para apoiá-la, né? Ela precisa de uma amiga, ela precisa de alguém da sua família, ela precisa de uma instituição que venha ao seu encontro, que a apoie. Porque sozinha ela está tão... Você precisou de um padre. Não é isso? Veja bem, o padre foi que lhe deu a mão. Então, naquele momento, você foi acolhida. Então, é tão importante a gente acolher uma mulher que é vítima de violência. É muito importante. Né? Ouvi-la. É importante que a gente olhe para ela e não precisa dizer muito, mas olha, você não está sozinha. Sabe? Se você precisar de ajuda, olha, chama. Sabe? Porque muitas vezes ela não tem coragem de agir porque ela não tem ninguém para apoiá-la. A naturalização da violência contribui em muito para isso. Mais alguma questão, gente? Vocês aqui da sala? Eu gostaria também. Meu questionamento, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-las pelas palestras, pelas falas. E o meu questionamento será para a Janaína. Janaína, diante de seu relato sofrido de violência doméstica em seu lar, como você se sente hoje, psicologicamente? Eu, assim, hoje, estar aqui diante de vocês, eu olho para cada uma, sem dúvida, e digo assim, hoje eu sou feliz, hoje eu fui curada. Antes de chegar até aqui, eu li, né, eu estava digitando para eu vou, até porque assim, tem palavras, tem momentos que eu me emociono, não é fácil chegar aqui e falar das minhas dores, das minhas fragilidades, não é fácil. E eu envolvo outras pessoas também, né? Eu tenho filhos que são envolvidos, fazem parte desse relato. Eu fui ler para o meu mais velho e quando ele disse, que até aqui, ele olhou para mim e disse: "Mãinha, como eu tenho orgulho de você, eu te amo. Foi por causa de você que estamos aqui e todos os dias vamos dormir tranquilos." Ele tem 24 anos. Então eu digo que assim, eu sou curada. Não é fácil. Até hoje, minha gente, se eu for lembrar, tem a latinha de cerveja. A latinha de cerveja, né? Quando a gente faz aquele barulhinho, com pavor. Eu tenho pavor da quarta-feira. Eu tenho pavor do barulho. Mas aí o que é que eu faço? Eu já fiz como me perguntou. Como é que você se sente, né? Psicologicamente. Hoje eu sou curada. Fui curada, chegar aqui para vocês, estar contando, estar relatando, é a minha maior cura. É a minha maior libertação. Eu tinha vergonha. Eu venho de uma família, que é sou de Guarabira, eu venho de uma família tradicional. Né? Tradicional em Guarabira. Meu sobrenome ele tem um peso. Aqui não, mas dentro da minha região é forte. Né? Não é fácil. Tudo que tem o meu sobrenome, ele tem um peso maior dentro de lá, de Guarabira e da região. E para eu chegar até disso, e ele também tem, meu ex-marido também tem. Então, para eu chegar e dizer, eu tive que conversar muito com meus pais. E hoje não, hoje eles me apoiam. No início não. Você vai dizer, minha filha, vou dizer, filha de Romualdo, filha de Edith,
todo mundo vai saber que você não tem vergonha. Eu disse, não tenho mais vergonha. E hoje, quando eu venho para cá, eles moram, né, assim, são meus vizinhos, eles vão, vai com Deus. Diga a sua verdade, diga o seu relato. Então, para mim, isso é muito importante. Eu estou curada agora. Pode ter certeza. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, seria mais assim como se fosse um encaminhamento nesse ponto. Se as crianças hoje não têm educação sobre o genocídio, porque é um genocídio que acontece com as mulheres no Brasil, ele está mais próximo a um genocídio, porque o genocídio é provocado por alguém ou algo que tem o intuito de eliminar o grupo. Se a gente passa por um processo de genocídio muito antigo, que ele começa bem antes, né? A gente vai um pouco depois da Idade Média, esse genocídio começa, e ele vem até hoje. No Brasil a gente vive uma sociedade maior cristã, e aí esse genocídio continua acontecendo, a gente passa por tudo isso, e aí a gente tem sala de aula que não passa por processo educativo para educar homens como eles devem se portar e como eles devem tratar. Se essas mulheres não são educadas dentro de casa para educar esses homens a serem homens, né? Se chega na escola, não tem essa educação. Se chega no trabalho, ele também não tem essa educação. Chega na universidade, ele também não tem essa educação. Onde esses homens vão aprender a não ser assassino? E aí, quando a gente fala sobre discutir sobre homens, desculpa, isso é uma opinião pessoal e não é um julgamento, é uma opinião pessoal. A gente precisa atacar em outras frentes. E eu digo assim, atacar mesmo, porque se a gente está morrendo, não é um diálogo, é confronto. A gente precisa aprender a dialogar com esses homens, porque a gente não aprendeu ainda, isso é uma opinião pessoal, a gente não aprendeu a dialogar com assassinos. A gente não aprendeu, a gente aprendeu, no geral, falando como sociedade, a gente aprendeu a criar assassinos. A gente aprendeu a educar homens a violentar. A gente aprendeu a educar mulheres a serem submissas e serem vítimas. A gente reforça a fala numa postura e numa posição de vítima. A gente apresenta vítimas. Mas por que a gente não apresenta o nome dos assassinos? Por que a gente não expõe a cara dos assassinos? Quando uma mulher é morta, por que quem aparece a cara não é do assassino e é da vítima? Esse contexto social, televisionado, a internet, enfim, tudo isso, não acaba reforçando sempre a gente no imaginário, sempre no local de vítima, de alguém que pode ser assassinado, e esses homens sempre sendo protegidos, no contexto geral. Tipo, você vai para a mídia não mostra o assassino, a mídia mostra as vítimas. Quando você vai para um jornal, mostra a vítima. Quando você vai dialogar, fala o nome da vítima. Mas esses homens, eles se protegem em todas as esferas. Eles continuam se protegendo. E ninguém fala sobre eles, na verdade. Ele é o assassino. Ele é o agressor. Ele não tem cara, ele não tem endereço, ele não tem nome, ele não tem um estereótipo. A gente tem uma característica básica. Foi mulher, é vítima. Ponto. Independente de classe social, independente de qualquer coisa, a gente é vítima. Mas e aí? Como é que a gente vai fazer para educar esses homens? Em que momento esses homens vão ser educados? Vocês entendem? Assim, basicamente, é uma revolta, um encaminhamento e uma percepção. Eu entendi a percepção dela e eu queria fazer um contraponto, que é bem interessante também, porque quando eu fui estudar o crime de stalking, que é um crime que foi tipificado recentemente, né, 2021, então é agora, a gente compreendeu e compreende que tem uma predominância de traços narcisísticos e psicóticos, sobretudo entre os stalkers. Mas nos agressores em geral, a gente tem muito disso. E uma das características basilares para diagnóstico de transtorno psicopata e de transtorno narcisístico é a necessidade de aparecer de alguma forma. Então, um contraponto que eu trago, eu entendo o seu ponto de vista e acho que é algo que a gente deve considerar
de fato, por que a gente não fala desses homens? Por que a gente não mostra quem são esses homens? Por que esses homens não são expostos nos trabalhos deles? Por que eles continuam trabalhando no Tribunal de Justiça? Por que a gente encontra com assassinos nas universidades federais? Porque ninguém sabe que eles são. Mas existe esse outro viés que também precisa ser considerado. Então, que a gente coloque na balança e que a gente compreenda, tá? Só isso mesmo, assim, esse contraponto básico, assim, dessa diferença. Eu super entendo esse contraponto, mas, assim, os perfis narcisistas e os perfis patológicos, de patologias, é um número muito baixo diante da criminalidade, porque são pessoas comuns que fazem isso. Normalmente, as pessoas, estatisticamente, né? Eu posso até ver a questão dos dados para apresentar depois. Mas, assim, existe uma problemática dentro dessas questões, é de tratar pessoas que cometeram crimes com uma patologia. Sim, para a questão da inimputabilidade. Exatamente. Outro Então, assim, problema que nós temos. sempre que acontece um crime de racismo, aparece uma patologia logo em seguida. Isso é uma tática muito da branquitude, é uma tática muito dos homens, dessas classes que são, esses grupos que são mais bem-aventurados entre os homens, eles usam desses artifícios. Então, assim, a quantidade de pessoas que matam ou que cometem crimes relacionados à mulher, né, à misoginia, eles não têm patologias. Eles, normalmente, é só o poder que já é imposto dentro da sociedade patriarcal. Ele tem essa prerrogativa, ele tem esse poder. Os crimes, normalmente, são uma relação de poder. Esse poder exerce sobre nós o tempo todo. E são em todos os ambientes. Então, se ele se sente empoderado dentro de uma sala de aula, de mandar um aluno ou alguém calar a boca, ele tem essa mesma autoridade em qualquer outro espaço e ele utiliza desse poder, dessa autoridade. É muito mais por uma questão de poder. E esse poder é sempre colocado para a gente tem sempre que submeter a isso. Então, eu entendo o que você coloca, mas essa visibilidade é um grupo muito pequeno que entra nessas questões. Mas quando a gente vai falar sobre os assassinatos, os homens, eles se protegem em todas as esferas. Essa proteção, ela acontece dentro da universidade, quando o professor comete um assédio, ela acontece quando você sai da universidade, no mercado de trabalho. Essa proteção acontece entre os policiais, que nem conhecem o agressor, tá lá o agressor, ele nem conhece, ele vai dizer, ei, brother, tu fizesse errado, mas a gente vai dar um jeito aqui. Então, assim, eles têm uma irmandade, um complô que, independente da esfera, eles vão se proteger. A gente não tem isso. Isso é próprio do patriarcado, né? É o que Bourdieu chama de compadrio masculino, né? Ele diz que isso é perceptível, inclusive nas tribos que ele estudou, nos espaços por onde ele andou, o compadrio masculino, que é justamente quando os homens se acobertam, mesmo quando não se conhecem, né? Então, isso é um traço forte do patriarcado. Nossa sociedade é muito patriarcal, né? A justiça também é muito marcada pelo patriarcado. Ontem aconteceu o julgamento de um rapaz que ele espancou uma mulher por 4 horas, né? Ao que tudo indica, ela foi dopada, ela saiu com ele e ela só lembra de ter escorado no braço dele, depois mais nada. E ele simplesmente espancou-a por 4 horas, ela ficou com diversos problemas, com diversas fraturas pelo corpo, foi para a UTI, e ela disse que ela foi espancada, inclusive, durante um tempo, sem estar consciente. E a justificativa, ele foi inocentado, porque o advogado dele defendeu que ele tinha um problema de parassonia. Ele era tipo um paranoico, sonâmbulo, e que o que ele fez não poderia responder, como se fez inconsciente. Quer dizer, durante 4 horas ele estava inconsciente, né? O juiz, segundo a reportagem, o juiz acatou. Dá a entender, inclusive, que não houve julgamento. Dá a entender que foi aquela, como é que chama, absolvição sumária, né? Dá a entender isso. Ou seja, o juizado daquele local ali foi extremamente, né, machista e deu toda a cobertura para ele, né? Ele não sofreu nada, então saiu ileso. Então aí vem o recurso e tudo mais, né? Mas em relação ao que você coloca, né, a proteção dos homens, o movimento feminista tem conquistado recentemente a figura
publicização da foto dos feminicidas, a publicização das fotos dos agressores. Isso, inclusive, ontem, nessa reportagem, estava a foto dela e a foto dele, entendeu? Isso até para poder mostrar para a sociedade que aquela pessoa vai ser exposta. Então, isso a gente tem conseguido, através do movimento feminista, do movimento de mulheres. Expor o nome e expor a foto, certo? Isso é muito difícil conseguir, mas a gente vem conseguindo, que a mídia, inclusive, ela registre aquela morte como feminicídio, porque existe uma resistência, inclusive da mídia, de usar o termo feminicídio. Então a gente vem, subnotifica, né? Então a gente vem realmente, agora, veja só, à medida que a gente dá um passo, o patriarcado dá dois. O que está acontecendo agora? E estão se unindo advogados, homens, fazendo grupos para defender homens, os direitos dos homens, certo? Homens pela justiça. Isso, eles estão se unindo, formando grupos de homens para defender homens. Então a gente avançou numa coisa, eles vão. Então é uma luta constante. Lembrei agora de Angela Davis, ela diz isso, a vida é uma luta constante, né? Então, os advogados estão fazendo esse papel, a justiça, por sua vez, tem muita representatividade do machismo e do patriarcado, né? Mas eu quero voltar à sua pergunta inicial, que para mim é a mais importante. Né? Como é que a gente pode, né, mudar essa realidade? Como é que a gente pode abolir a figura, né, do agressor, do assassino? E aí eu digo a vocês, sem medo de errar, a educação a partir da infância. A educação a partir da mais tenra idade. Se a gente desenvolver um processo educativo que seja respeitoso para com meninos e meninas, no sentido da não violência, no sentido da gente fazer com que as meninas vivam de igual para igual, com que os meninos não se sintam superiores, né? Com que eles sejam respeitosos para com as meninas, a gente acaba com isso. Só que o grande problema é que quem tem que fazer isso é a escola. É a escola quem tem que fazer isso, porque é a escola que recebe as crianças. E nas famílias, onde estão acontecendo violência, a gente não pode esperar que aquele lar eduque aquelas crianças contra a violência. Porque o lar já é um lugar de violência, daquele lugar onde tem violência. Então, onde é que aquela criança vai aprender que é diferente, que é algo diferente? Eu já escutei de mulheres que foram vítimas de violência física, delas dizerem o seguinte: eu sempre vi minha mãe apanhando. Então, eu pensei que era assim mesmo. Quando eu comecei a apanhar, eu achei que era daquele jeito. Aprender a agredir ou a aceitar? Exatamente. Aprende a aceitar a agressão e eu aprendo a agredir, né? O menino também, quando ele vai, ele vê o pai batendo, existe uma probabilidade de que ele se torne um agressor muito maior, né, do que se ele não estivesse vendo. Então, é a educação da infância que vai, a médio e longo prazo, mudar a nossa realidade de violência contra as mulheres. Somente a escola pode assumir essa tarefa. Por quê? Porque a escola, ela é uma instituição igual para todos. Então, numa sala de aula, se a gente, não é que a gente vai abordar, veja só, eu estou falando aqui da educação da infância, não é que a gente vai abordar violência com uma criança de 3 anos. A gente não vai pegar uma criança de 3 anos e falar de violência com ela. Não. A gente vai orientar aquela criança, tanto a menina como o menino, a conviver de maneira pacífica, dialógica, trabalhar o argumento, né? Trabalhar as brincadeiras em conjunto, meninos e meninas, grupos mistos sempre, porque uma das coisas que leva mais ao antagonismo são os grupos masculino contra feminino. Isso aí estimula o antagonismo. Né? Então, são muitas providências educativas que a gente pode indicá-las,
né? Inclusive, eu fui lá em Guarabira e fiz uma apresentação de várias ações educativas que a escola pode fazer, não precisa de nenhum recurso material, né, para fazer, que tem um impacto positivo nessa discussão, né, de você produzir pessoas não violentas. E principalmente de você, as questões de gênero, o respeito à diversidade, tudo isso, né? A escola pode fazer isso. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Mudar a cultura, né? Porque para isso a gente tem que ir aos poucos e mudando essa cultura, né? Não é fácil, porque não vai ser por decreto, né? A gente precisa conquistar as pessoas que estão na escola para que elas acreditem nisso e atuem dessa maneira, né? Então é isso que a gente acredita. E aí a gente pode incluir uma discussão que a gente tem feito muito na sala de aula, em estágio supervisionado, no nosso projeto de formação docente, né, a importância do ensino religioso. Eu não consigo ver outra disciplina tão apropriada para trabalhar a cultura de paz, né, e a cultura da não violência desde as crianças pequenas. E a gente vê lá, nas competências da BNCC, a 9ª competência vai trabalhar exatamente sobre a questão dos direitos humanos, a educação para os direitos humanos, pelos direitos humanos, né? Nas competências e habilidades específicas, a gente também encontra, né? E especificamente em ensino religioso, a construção da cultura de paz. Então, eu acredito realmente também nessa perspectiva, né? Que na escola a gente pode mudar muita coisa. É rápido? Não é. Até porque, como a Anitta falou, tem a educação e a deseducação em casa, né? Porque essa criança que a gente vai estar tentando ensinar, né? Trabalhar, desenvolver, né? Uma cultura de paz com ela, e em casa ela tem a cultura da violência. Né? E aí, então, vai ser sempre aquele conflito. A gente está estudando gelo, né? Dando faixa da história, né? Mas não desistir, porque ainda Eu posso dar um exemplo de uma experiência que eu mesma tive na sala de aula sobre essa mudança de cultura, né, a partir da educação. Foi numa sala de aula no município de Remígio. Era uma sala de aula que tinha todos os jovens que tinham saído daquela idade, né, adequada, e era de 14 anos em diante nessa sala. De 14 até 21 anos tinha nessa sala. Era para recuperar o ensino fundamental e depois o ensino médio. Distorção em idade séria. Isso, distorção em idade séria. E nessa turma, né, os depoimentos foram muito interessantes. Nós chegamos e fomos conversando com os alunos, falando sobre o que era violência, sobre a Lei Maria da Penha, e de repente eles começaram a dizer, eles se olhavam de forma estranha, assim. Aí sempre tem aqueles que são mais expansivos e dizem alguma coisa. Professora, pois olha, a gente não sabia que esse negócio de proibir a mulher de estudar era violência, não. A gente pensava que quando o cara dizia assim, olha, você não vai mais estudar, é porque ele queria bem a ela. Ele queria cuidar dela. Então, aqui mesmo na nossa turma, teve 3 meninas que deixaram de estudar porque elas arrumaram namorado. E o namorado disse, olha, não estuda mais não, porque eu vou tomar conta de você. Então, eles não sabiam que isso era uma violência, eles interpretavam isso como um afeto, um cuidado, uma romantização, né? Aí, veja só, outro caso, o menino disse assim, professora, agora eu entendi uma coisa. Então, aquela mulher lá da minha cidade, ela sofreu violência patrimonial. Foi o seguinte, ela tinha um bocado de bode e tinha um bocado de galinha, que ela herdou do pai dela, né? Aí o camarada que era namorado dela casou com ela. Professora, ele vendeu todos os bodes dela, vendeu todas as galinhas dela e não deu nenhum tostão a ela. Depois, ele até botou ela para fora da casa dela. Então, isso é violência patrimonial. Pois a gente está sabendo disso agora, professora. Foi errado o que ele fez. Mas antes eu não sabia, não. Eu achava que casou,
o cara era dono de tudo mesmo. Esperto ele, né? É, entende? E para terminar, o que foi mais interessante foi o caso de 2 irmãos, uma menina e um menino, na sala de aula. Quando a gente trabalhou a questão da violência física, que tinha que chamar a polícia e tal, aí um olhar para a cara do outro, aí depois, é o seguinte, professor, falar a verdade, o pai da gente bate na mãe da gente, e é muito. Todo sábado, a pobre de mãe leva uma surra. Ele chega, aí bota a gente pra fora de casa e fica lá dentro. E ele mete o pau na minha mãe. E a gente não sabia que isso é crime. A gente achava ruim, claro. A gente ficava achando ruim, mas a gente não sabia que era crime, que a gente podia denunciar. Pois, vou avisar. Vamos avisar o pai da gente. Passamos, a gente só lá de 15 em 15 dias. Quando nós chegamos na outra semana, na outra visita dos 15 dias, assim, professora, tem um negócio para contar. Pai botou a gente para fora, para bater na nossa mãe. Pois sabe o que foi que a gente fez? A gente chamou a polícia. A polícia chegou lá, quebrou a porta, botou lá dentro e levou ele preso. Os filhos, eles não sabiam. Isso aí, gente, é uma coisa assim inesquecível, né? Esses casos, para mim, toda vida eles vêm à minha memória. Como a educação faz toda a diferença. Eles já eram meninos e meninas que tinham estudado na escola, além do tempo que deveriam. E ainda assim não sabiam. Não é contraditório? E aí, Anitta, deixa eu também aproveitar o seu exemplo e contar um exemplo também que aconteceu comigo. Um projeto que nós fizemos semelhante, né? Eu e a Anitta, como eu já disse, né? A gente é parceira de muito tempo, né? E a gente fez esse trabalho que começou sobre bullying, né? Nas escolas, terminou em violência nas escolas. E na época, lá em Bananeiras, Solânia, numa escola em Solânia. E eu me lembro, aí não deu um encontro unificado, né? No encontro unificado, e teve aí a apresentação. E teve um outro evento que a gente escreveu também, né? E a minha bolsista, Patrícia, foi apresentar. E eu estava assistindo a apresentação dela, mas foi muito interessante, porque foi um GT coordenado por um homem, um professor da UFCG, né? E aí várias apresentações e tal, ela apresentou, e no fim ele chamou a atenção para o trabalho dela. Que todos os trabalhos tinham a mesma temática, era temática de gênero, masculinidades, violência e tal. E aí, mas ele chamou a atenção, ele disse, eu quero chamar a atenção aqui ao trabalho da Patrícia. Porque nas falas dos meninos, né, a gente também trabalhou, era 9º ano, os meninos, e tinha um dos meninos que ele disse exatamente isso. Ele disse, eu não sabia disso. E este professor aproveitou, professor universitário, tá? O FCG, não me lembro agora o nome dele. Ele aproveitou para contar a história dele. Ele disse, eu também não sabia. A minha esposa, a minha mulher, é feminista. E lá em casa sempre teve os encontros das feministas. E eu ficava envergonhado, porque eu era botada de fora. Eu não era de fora para casa, mas eu ia me trancar dentro do quarto, porque as feministas iam para a sala para conversar. Então, essa é a história que você diz. Por que a gente exclui os homens de conversar sobre isso? Não é? Por quê? Tem que ser tudo Porque os meninos, os homens precisam saber. Eles precisam. Nós já sabemos, mas eles precisam saber, né? E ele dizendo assim, ele diz, não é vergonhoso, eu tenho essa idade, ele até disse a idade dele, que era quase 50 anos na época, né? E ele dizendo, eu também não sabia. E foi de curiosidade, ele disse que começou a ficar ouvindo as conversas das mulheres do grupo feminista, né? Que ele não participava, que ele começou a se interessar pelo assunto e se tornou um professor que trabalha masculinidades e a história da não violência, né? Do masculino não violento. Né? Então, ele chamou a atenção para isso e realmente está na fala das crianças, dos meninos, porque eles realmente não sabem. E a gente precisa ensinar. Tem uma coisa interessante também sobre isso. Eu passei a seguir um podcast que é Memo,
Memo, uma coisa assim. Que é homem ao contrário. Que é tipo a ideia de construir padrão de homem. E esse podcast é incrível, porque são homens falando sobre, não só homens cis, é como homens trans, falando sobre as experiências e sobre esse processo de desconstrução. Eu achei incrível. E essa necessidade de a gente dialogar com homens que têm mais abertura, para esses homens que têm mais abertura poder dialogar com algum conhecimento com esses outros homens, porque quem escuta homem é homem. A gente não vai falar diretamente com eles. Então a gente tem que se organizar estrategicamente para educar homens que conseguem, que têm uma facilidade maior, que está dentro com os nossos aliados, para que esses aliados criem novas células para falar sobre essa masculinidade com outros homens. Procurei aqui dentro da universidade se tinha algum grupo de homens que tinha algum tipo de reunião, e é sempre uma negativa muito grande. E aí a negativa, ele não vem só dos grupos de homens, porque a maioria desses homens não tem formação ou qualquer conhecimento, a maioria deles, assim, conhecimento relacionado ao processo do feminismo, entendeu? Da masculinidade tóxica, de todo esse processo. Então, assim, eu acho que a gente é muito inteligente, muito capaz de se organizar politicamente em um grupo de mulheres para formar um pequeno grupo dentro da universidade de homens, para que esses homens possam criar células dentro da universidade. Porque se eles não foram educados em nenhum lugar, aqui dentro eles precisam ser, eles precisam sair minimamente informados. E sinceramente, isso é do fundo do meu coração. A gente precisa parar de se organizar com mulheres para falar sobre violência e colocar nossas dores apenas. A educação que a gente estava falando aqui era: você não é advogada? Você não sabe sobre o direito que a gente tem? Vamos educar essas mulheres sobre o que é violência de gênero, o que é violência patrimonial, mas como uma aula, para que qualquer mulher tenha interesse em saber o que é e chegar: nossa, olha, eu estou passando por violência. Isso. Olha, eu estou passando, minha mãe passa por isso. E aí, vamos, mas assim, não como uma aula sobre mulheres, uma aula, não, palestras sobre direito, organização de direito, e não necessariamente, a gente precisa disfarçar, que são as novas estratégias, né, que eu coloco. A gente tem que disfarçar nossas estratégias feministas e colocar uma coisa mais humanitária para todo mundo, com direito geral, mas fazendo nosso trabalho de formiguinha. Porque esse rótulo feminismo espalha, segrega, separa, porque o imaginário social, principalmente dentro da nossa sociedade cristã, nós somos o terror. A gente está aqui para desconstruir as famílias, então mudar a estratégia até numa linguagem para que as outras pessoas percebam de uma outra maneira e não com esse demônio que é o feminismo, sabe? E eles dizem, né? Mas exatamente, a gente sabe que a gente não é. Mas o nosso trabalho, ele é demonizado. Então, do mesmo jeito que uma pessoa que vai falar sobre cristianismo, por exemplo, que vai combater as violências que são relacionadas ao cristianismo, ele é tratado como satânico. Normalmente as pessoas nem acreditam no Satanás, mas tudo bem. Então, assim, eles têm essa visão quando você vai ter outras visões religiosas, ou outras percepções, outras falas, nos demonizam, como outras religiões também são demonizadas, o feminismo também é. Porque é uma coisa que quebra com o patriarcado, com a hegemonia que é dominada e é fortalecida pelo cristianismo. Isso não tem como negar e segregar isso, separar essas duas situações. Se o genocídio começou na Idade Média, nessa formação do cristianismo, não é hoje que ele ia ser um amorzinho com a gente. Porque tem um propósito. Essa dominação sobre nossos corpos tem um propósito. E o fato de a gente também estar perdendo direitos que tinham sido conquistados num período bem difícil, mas a gente tinha esse direito e a gente está perdendo agora, tem a ver também com esse conservadorismo que é fortalecido diariamente, com pensamentos e formatos sempre baseados numa teoria cristã, além conservadora. de todos os problemas que a gente já tem normalmente, né, a gente está vendo um momento cíclico da história, que é uma ascensão da extrema-direita. Né? Do conservadorismo. Do conservadorismo. Então, essa ascensão da extrema-direita, do conservadorismo, mais uma vez nos ataca. Né? E nós precisamos, mais uma vez, buscar aqueles direitos que a gente já tinha conquistado, né? A gente está passando agora por esse momento. Né? A gente sabe disso. Não é fácil. Tem uma pergunta aqui. Boa noite. Eu queria só fazer algumas ponderações. Primeiro, me solidarizar com você, que é católico, também sou católico praticante, e lamentar esse episódio na sua vida.
queria fazer uma pergunta, e é mais de foro íntimo. Se você lembra a congregação aqui, o Frei, que você recebeu auxílio, pertence? Se ele é algum frade, se é franciscano, se é de uma outra congregação? Assim. Eu não lembro assim. Nesse tempo eram 3 freis que estavam na igreja de Santo Antônio. Eles tinham vindo para cá. Eu não lembro da congregação deles. Sei que era da comunidade Doce Mãe de Deus. Entendeu? Eu queria falar aqui, corroborar a fala de Leonara, essa questão da educação do homem, a partir de uma experiência que eu vivi. Eu sou pai de menina, né, e eu vivi uma deseducação partindo de uma mãe de menino. Né, a mãe que sustentou que o filho dela deveria namorar a minha filha. E que quando eu me pus contra, porque minha filha com 6 anos de idade não namora, a mãe usou a típica frase que nós comumente ouvimos dos homens: segurem suas bodas, porque meu bode está solto. E aí a gente vê que, de certa forma, também há um certo apoio do lado feminino dessas violências. Porque quando o homem comete a violência, tem uma mãe por trás que o acoberta, que o dá fuga, uma avó que tia. dá fuga, É só ir lá no presídio, domingo de manhã. Só é que tem. Nesse sentido, exato, são as mães que, claro que eu não estou dizendo que elas são culpadas para não me terem, mas a gente, nessa questão da educação, falar com relação à professora, a escola, junto com a família, porque essa mania de dizer que o homem é superior vem dentro do seio familiar, vem de uma geração, de pessoas do interior que ouviram isso, que o pai é provedor, que o homem é provedor, que eu sou o primeiro da minha família que vou ter uma graduação, porque nenhuma das minhas irmãs tem, minha mãe não tem, minhas avós não tinham. Por quê? Porque a ideia é: eu me sustento, como foi dito o namorado dessa menina, como uma forma de provar o amor. Prove que me ama, então você não precisa me ajudar, você não precisa de nada, porque eu lhe banco de tudo, eu faço tudo por você. Mas esse bancar vem com um preço muito alto, que é querer dominar e ditar as regras da vida da mulher. Então, assim, essa questão da educação, eu presencio literalmente, porque comumente ver hoje minha filha com 12 anos e muitas vezes é assediada já dentro da escola, né, e é um perigo, é enorme. E quando nós vamos discutir, que a escola já chamou para discussão, a presença do pai não é vista na escola, né, na educação escolar. A gente não vê pai em escola. Claro, o pai abandona, vai-se embora. A gente não vê pai em escola, a gente só vê mãe. E muitas vezes a mãe, como a Nara falou, também não tem essa formação. Ela reproduz. Ela reproduz o que a sociedade passa para ela. A questão da luta feminista, como ela mesma disse, o que é que pinta no feminismo? É uma mulher que tem as axilas cheias de cabelo, uma mulher que não se importa, se veste do jeito que quer, da maneira que quer. E a visão que tem do feminismo são as lutas que muitas mulheres, em atos até já de extremidade, como diriam o pensador, quando a razão se extingue, a loucura é o caminho, de fazer essas coisas. A visão que se tem de uma mulher que quer destruir tudo o que a sociedade machista, patriarcal e conservadora construiu, né? E tem muito disso hoje com a ascensão dessa filosofia, não é mais da pessoa do Bolsonaro, mas a filosofia que ele implantou no país: Deus, Pátria e Família. Mas qual é o Deus que Deus é esse que você fala, e que modelo de família é esse que você diz, né? Mas que é essa ideia que tem no Brasil, na sociedade de hoje. Os cristãos, e aí eu fico muito preocupado, não preocupado, mas eu fiquei um pouco aliviado quando você trouxe o dado de que 40% das mulheres, aliviado no sentido de dizer que nós precisamos estudar de alguma forma. Tem outros 60% de que, quais são as outras denominações? Você falou que é 40% de protestantes, mulheres protestantes, e os outros 60%. Fiquei muito interessado em depois ler a dissertação dela, porque o aumento da violência em lares católicos, talvez os 60% estejam dentro dos lares católicos ou não. Só para já falando sobre isso, dos 40%, na minha pesquisa, que é pesquisa de campo também, eu fiz algumas palestras e fiz pesquisas com as mulheres, e a maioria não é do protestantismo, é catolicismo. Então, assim,
São várias questões que é interessante, mas em alguns momentos, em alguns locais, eu vejo que a incidência da lei, assim, de mudar a lei tem que ser nas 3 esferas. Graças a Deus, a gente, com o Rato Torpe, tem a Lei Maria da Penha, os estados precisam ter leis mais rígidas, os municípios precisam ter leis mais rígidas. Eu trago aqui a experiência do município que eu moro, que é Santa Rita, aqui vizinho à capital. Um vereador da nossa cidade, a qual eu assessoro, trabalha com 2 mulheres na Câmara, mas foi de iniciativa dele 2 leis. A primeira que proíbe, no âmbito do Serviço Público Municipal, a contratação, seja por concurso público ou por excepcional necessidade de pessoas, de homens que sejam condenados na Lei Maria da Penha. E também uma lei que proíbe a contratação de pessoas que cometeram um crime de racismo. Vejam, nós temos 2 mulheres na Câmara, que são membros da Comissão Permanente de Mulheres, mas elas não dialogam isso com a sociedade. Elas não abrem um espaço para as mulheres de lutas feministas lá na cidade, que tem 3 associações de mulheres feministas lá, dialogar. Mas o que eu quero assim, trazer, que as leis municipais também possam ser mais rígidas. E, como a Nara disse, dar nome, porque é muito vergonhoso a atitude do psicólogo. Foi o violentador, né? Mas ficou cerca aí de meio ano recebendo seus proventos. Era para perder sumariamente. Mas, infelizmente, esse corporativismo masculino, essa proteção dos homens, ainda vai fazer com que a luta se perpetue por muito tempo. Mas é claro que a esperança, como a senhora disse, é a nossa educação infantil. E aí eu corroboro com a sua fala, dizendo que a educação tem que ser com as crianças e com o seio familiar. É a velha relação da escola e da comunidade escolar. Só complementando o que ele disse, que ele passou a violência dele ele como pai e a mãe como menino. Eu passei com a minha filha com 3 anos de idade numa escola que se dizia de ensino religioso católico. Tinha um coleguinha de sala que todo dia gostava de baixar a calcinha para olhar o pipiu da menina, porque papai dizia. Eu reclamei a professora, eu reclamei a coordenadora, eu reclamei a direção, e o que eu vi foi, são crianças, todo menino é assim. Eu chamei a mãe da criança na porta da escola e disse, se o seu filho baixar a calcinha da minha menina, outro dia eu vou resolver com você. Ela riu da minha cara e disse, segura a tua cabrita que meu bode está solto. Eu joguei ela na parede do colégio. Eu dei nela, como a polícia quando pega esses meninos que querem vingar o ódio. E o menino ficou gritando, chorando. Essa foi a educação que eu dei a ele, que eu acho que até hoje ele lembra, que ele está com 26 anos. Mas eu disse, sabe por que sua mãe está apanhando? Porque ele não dá educação a você e você está baixando a calcinha da minha filha. Você é uma criança. Se você está vendo isso na sua casa, está errado. Mas se você fizer de novo, você não vai gostar, porque sua mãe vai apanhar toda vez que você baixar a calcinha. E o que foi que a atitude que teve? Todo mundo veio para cima de mim na escola, como se eu fosse o demônio da história. Eu, com uma criança de 3 anos de idade, que ela chegava em casa chorando, mamãe e o menino baixou a calcinha para ver o pepino. Já imaginou que escola é essa? Será que toda escola que está à frente e uma diretora mulher não ficar do lado de mim? Que eu era mãe solo, eu fui mãe solo, eu era o pai e a mãe da minha filha, eu não tinha quem defendesse. E todo mundo, a sociedade, continua ficando do lado machista, que o homem quando é pequeno, não, vamos ensinar o menino de pequeno que ele tem que paquerar. O menino não sabe escrever nem o nome. Ele não sabe nem o que é paquerar. Não tem que ficar isso. Aí você quando a gente não sabe. E eu fui recriminada. Eu defendi a minha filha, eu como mulher, eu como sozinha, eu que saí de feio da história. Ficou proibido que eu não podia, todo mundo lá, quem tinha menino não chegava nem perto, eu disse, esconda os seus bodes, porque a cabra velha vem tomar conta da cabrita todo dia. E você não quer ver o que é a cabra velha quando eu botar os bodes homens da minha família, porque meus irmãos e meu pai são todos militares. E aí é onde entra, quando tem a família que acoita, que a gente volta, aí a gente ouvida. Por quê? Porque abafa, porque homem abafa. É muito difícil, né, gente? A gente sabe que o desafio é muito grande, mas nós estamos aqui, né, hoje, nos ocupando desses desafios, demonstrando a nossa disposição
de compreender, de lutar, de ensinar. E vamos tentar multiplicar, né, essa ideia, o que a gente hoje, né, tem aqui para dizer. Quero agradecer a presença de todas, de todos. Quero agradecer aqui a companhia, né, muito honrosa dessas duas mulheres maravilhosas. E quando você diz assim que, né, que ficou muito feliz de estar aqui comigo, eu fiquei ainda muito mais feliz de ficar lá com vocês. E muito, muito feliz porque você é jovem e porque você está colocando sua força de juventude à disposição dessa luta pelo fim da violência contra as mulheres. Você também, Janaína. Isso é o que mais nos alegra, é quando a gente vê as mulheres jovens chegando, né, os homens jovens como estão aqui, sim, homens jovens nessa luta. Isso é muito bonito, né? Porque a gente sabe que a gente já trabalhou e está trabalhando ainda, mas precisa chegar mais gente jovem, com mais gás, com mais força, para ir dando continuidade, né, a essa luta, a esse desafio. Então, muito obrigada por vocês jovens estarem aqui na nossa luta. Muito grata. E assim a gente encerra a nossa mesa. Você vai hoje? Compartilhar. Vamos tirar foto, né? Eu iria aqui mesmo para fazer uma foto aqui. Eu venho para cá para a gente fazer uma foto aqui no nome tecla, né? Porque aqui tem um nome tecla.